Dando sequência às etapas de geração de dados e disponibilização de relatórios e mapas, chegamos à última parte, onde vamos começar a trabalhar com a criação de plantas, mapas para impressão. Temos aqui o projeto pronto, temos as informações necessárias, as imagens que vamos trabalhar com elas e aqui a informação vetorial, com a delimitação dos talhões. O primeiro passo é definir o que vai ser visualizado no mapa. Então temos a divisa, vamos escolher o melhor visual possível para que haja destaque sobre a imagem. Podemos colocar aqui um preenchimento simples, de maneira a poder visualizar na imagem a realidade de campo e alterar cores aqui de maneira que essas cores sejam bastante contrastantes em relação ao fundo. Vamos deixar assim por enquanto, considerando que isso aqui será visualizado na planta ou no mapa. Vamos em projeto, novo layout de impressão, vai ser PRAD Ativos área 1. Ok? Então eu tenho a interface da geração de mapa. Ela está em branco, aqui não tem nada definido. O primeiro passo seria o tamanho da folha utilizada. Eu vou em configuração de impressão de página. No caso, como esses mapas vão acompanhar relatórios impressos em A4, eu deixo em A4 paisagem, porque paisagem, inclusive, é o que se encaixa melhor no que é visto na tela do QGIS. São informações mais na linha leste-oeste do que norte-sul, então vai ser interessante encaixar isso aqui no paisagem. O primeiro passo é definir o que vai ser mostrado. Então eu vou adicionar um mapa, eu clico e arrasto, e eu vou ter esse mapa na tela. Esse mapa ele pegou exatamente aquilo que está sendo mostrado na tela do QGIS. Eu venho aqui do lado direito, já está aberto aqui um painel me mostrando o que contém, o que eu já acabei de colocar. Os itens que eu vou colocando no mapa, conforme eu vou montando, eles vêm para cá. Daqui eu gerencio eles. Esse íconezinho aqui do olho é para mostrar ou não mostrar. E esse ícone aqui do cadeado é para travar, de maneira que eu não consigo mais mexer, nem tirar da posição que foi colocado no mapa. Sempre lembrar, da mesma maneira que aqui é visto o que aqui é mostrado, portanto, se, por exemplo, eu desligar a imagem e mandar recompor ou redesenhar, a imagem some aqui também. Portanto, se eu vou trabalhar com os dados lá do QGIS, eu tenho que prestar atenção nisso. Eu não posso mudar nada aqui nesse momento. Volto para o gerenciador de layout, recomponho e está tudo aqui sendo mostrado. Agora eu vou trabalhar na questão da escala. A escala pré-definida aqui é 1 para 17.184. É um valor quebrado, um valor não usual. Então eu vou definir primeiro um valor usual, 1 para 10.000. Enter. E agora eu começo a reparar que não coube. Não é uma escala adequada para uma folha A4, onde eu seleciono ou movo o conteúdo do item. Nada acontece porque o cadeado está acionado. Vou soltar o cadeado, vou lá e aqui eu consigo mudar. Mas o mapa permanece sobre a folha da mesma maneira. Então não adianta, não vou conseguir encaixar. Vou voltar aqui na escala e vou tentar uma escala mais adequada. Uma escala redonda, 1 para 15.000. Agora, apesar de estar perdendo um pouco de informação aqui na lateral, eu posso trabalhar com essa informação, com essa escala. Vou mover de maneira a aproveitar melhor a folha disponível e vou alterar um pouco o posicionamento desse mapa aqui. Então eu vou aproveitar um pouco melhor. Repare que a escala mudou, eu tenho que voltar aqui e reposicionar. Vou tentar novamente o encaixe melhor possível. Portanto, eu continuo ainda com 1 para 15.000 e os dados estão encaixados na folha. Eu tenho que prever quais as informações que eu vou colocar nesse mapa. Como eu estou trabalhando aqui com talhões, por exemplo, eu quero posteriormente colocar as informações das tabelas contendo informações a respeito desses talhões. Então eu já prevejo aqui, por exemplo, possivelmente que aqui eu encaixaria as tabelas, mas nada impede que eu encaixe tabelas sobre a imagem. Tudo isso pode ser manipulado posteriormente. Eu vou deixar assim por enquanto e vou travar novamente o mapa, de maneira que agora eu não consigo mais alterar nem o tamanho e nem a posição. Então vamos começar a inserir informações necessárias ao mapa. Inserir informações básicas. Uma delas,
já é questão de adicionar um norte. Eu vou colocar um norte aqui, que é a informação cartográfica, e por enquanto esse símbolo aqui me atende, mas se eu quiser alterar a seta, ela já está aqui. Eu clico nela e aqui eu posso fazer a opção de alguma outra seta que me agrade ou que atenda melhor ao que eu pretendo transmitir com o mapa. E eu posso inclusive trabalhar com arquivos SVG que eu mesmo crio. Aqui eu mostro o caminho para encontrar esse arquivo. Aqui eu vou ter alguns modelos já constantes no QGIS. Tenho diversos deles que podem ser utilizados depois como simbologia. E aqui eu tenho Wind Roses, que são as rosas dos ventos. E eu posso utilizar essa, por exemplo, no lugar daquela que eu coloquei inicialmente. E esse é um exemplo de uma rosa dos ventos para deixar aqui como informação cartográfica. Deixei lá, posicionei. Então já venho aqui, travo. Então eu tenho mais um item colocado aqui. Eu vou salvar. Quando eu salvo aqui, eu também salvo aqui. Ou quando eu salvo aqui no QGIS, o compositor de impressão também salva. Portanto, é um projeto que anda junto com o QGIS. O que eu posso fazer agora para que, quando eu alterar as informações lá no QGIS, essas informações não sejam alteradas, informações visuais, por exemplo, quando eu desliguei a imagem, para que ela não desapareça aqui. Eu vou clicar em mapa e vou colocar aqui, ó, travar camadas e travar estilos para as camadas. Portanto, agora, quando eu for lá no QGIS e por acaso eu mudar ou fizer um zoom ou alterar qualquer visualização no QGIS, aqui no compositor de impressão, eu já não tenho mais alteração nenhuma. Então agora eu posso trabalhar de acordo com o que foi definido, com a escala definida, e fica tudo da maneira como eu quero. Durante a composição de um documento cartográfico, nós vamos nos preocupar com dois tipos de informação inicialmente. Uma é a informação visual, propriamente dita, que é o mapa, a imagem, a divisão aqui as divisões de talhões e tudo. E depois as informações cartográficas que vão ter que acompanhar esse documento. Então vamos começar inserindo aqui uma grade de coordenadas. Para inserir uma grade de coordenadas, eu clico sobre o mapa. Caso eu não tenha esse painel aqui embaixo, eu também posso clicar com a direita, propriedades do item, e para qualquer item que tem aqui, eu vou pedir as propriedades dele. Aqui no caso estou pedindo propriedades do mapa, e eu já tenho as propriedades principais, que é a rotação do mapa, eu deixo em 0, eu vou usar a projeção que foi definida para o projeto, que é Sirgas 2000 TM, Zona 22 Sul. As camadas já foram definidas, eu travei de maneira que eu não possa alterá-las. E agora, a extensão do que é mostrado em termos de coordenadas é o TM, norte, sul, leste, oeste. E eu vou inserir um item importante, que é a grade. Então, a partir do momento que eu coloco uma grade aqui, eu começo a ter informação de posição do que é mostrado no mapa. Eu venho em grades, coloco uma grade para eu trabalhar. Então eu disponibilizo através do sinal mais, adicionar uma nova grade. Essa nova grade agora eu vou modificar ela. Eu estou aqui editando a grade. Se eu não quiser modificar, eu volto propriedades da grade e volto para aquela tela que eu estava inicialmente. Então eu clico em grade 1, modificar grade. O tipo de grade, primeiramente eu vou deixar como sólida, eu vou usar a projeção cartográfica do projeto, portanto usar mapa SR. Aqui eu poderia utilizar a mesma coisa, aqui seria redundância, mas daria certo. Mas também eu poderia colocar a projeção cartográfica definindo coordenadas geográficas em Sirgas 2000. Também isso é possível, mesmo que os dados tenham sido criados em UTM. Mas eu vou deixar do jeito que está para que eu crie uma grade em UTM. Intervalo, unidades do mapa. Unidades do mapa, no caso, são metro. Então eu vou deixar. Aqui eu vou colocar o intervalo da grade em metros. Então eu vou colocar 500 metros. Já tenho a grade sendo mostrada na tela, sobre o mapa.
Só que essa grade não me dá informação nenhuma, por enquanto. Repare que, às vezes, o excesso de informação também carrega um pouco o visual. Eu posso alterar isso aqui, em vez de 500 metros, eu posso colocar 1000 metros. Tanto em X como em Y. Então, repare que aqui eu alterei os valores de X para 1000 metros e para Y, ou norte, eu deixei 500 metros. Eu vou colocar 1000 para todos. Agora eu tenho um pouco menos de informação na tela. E isso melhora um pouco o visual. E aqui eu faço uma pequena jogada. Como eu tenho apenas... Está faltando pouca coisa aqui, eu posso alterar. Eu venho aqui em mapa, destravo e posso aumentar um pouquinho. Aqui eu posso aumentar um pouquinho o tamanho desse mapa, puxando um pouco para cá. Então dessa maneira eu vou conseguir ter duas quadrículas já. Eu volto aqui, mover o conteúdo do item e vou mover o conteúdo ligeiramente para o norte. Repare que agora eu tenho duas quadrículas sendo mostradas. Isso para mim já melhora bastante visualmente. Vou voltar aqui no mapa, vou travar ele, então agora já não posso mais alterar nada. Está definida a posição do mapa. Agora eu vou começar a inserir informações a respeito dessa grade UTM. Deslocamento eu deixo em 0. O estilo da linha, e aí que eu começo a alterar, por exemplo, eu posso colocar uma cor diferente da preta. Eu posso fazer uma grade vermelha, apenas como exemplo, mas visualmente não fica muito bom. A largura do traço, eu posso colocar um traço mais fino, mas posso alterar a espessura desse traço. Aqui, largura do traço. E o deslocamento eu deixo quieto. O estilo da linha, linha sólida, linha tracejada. Então eu posso ter uma linha tracejada aqui. E então eu vou cuidando do visual dessa grade. No entanto, eu posso também colocar, em vez de colocar linhas contínuas, o tipo de grade. Eu optei por sólida, mas eu posso utilizar também cruzamento apenas, de maneira que assim eu tenha um pouco menos carga visual sobre o mapa. Então eu vou alterar aqui e, em vez de colocar linha, estilo de linha tracejado, eu vou colocar uma linha cheia, linha simples, e vou deixar o cruzamento um pouco mais visível, aumentando a largura do traço. Essa também é uma maneira de trabalhar, fica bom, vamos deixar assim por enquanto. Agora está faltando informação dessa grade, principalmente informação de coordenadas. Então, defini o visual da grade e agora eu posso alterar a questão da moldura dessa grade. Essa moldura, ela vai me dar isso aqui, que é o que eu tenho aqui fora. Então, linhas exteriores, tamanho da moldura, aqui é o comprimento. O comprimento desse item aqui eu venho tamanho de moldura. Eu vou exagerar aqui para que a gente possa ter uma noção do que acontece. Agora eu vou diminuir. Então, são subitens. Margem da moldura é a distância que a moldura vai ficar do mapa. Normalmente uma margem 0 é o suficiente, porque eu não preciso muito mais que isso. Espessura da linha da moldura, para que ela fique um pouco mais visível. Aqui exagerando. E aqui em divisões à esquerda, por exemplo, eu deixo tudo, porque é o que vai ser visto em termos de coordenadas. E agora desenhar coordenadas. Repare que a coordenada já apareceu aqui. Aqui nós podemos ver que ela está extrapolando o tamanho do papel. E isso aqui não é nada interessante. Então vamos alterar um pouco a maneira como isso é mostrado. O formato decimal, decimal com sufixo. Então aqui, por exemplo, apareceu o N. Como é coordenada UTM, eu tenho E e N, ou seja, coordenada leste, coordenada norte. Eu posso deixar, mas também tem informação exagerada aqui. Por quê? Porque eu não preciso ter zeros depois da vírgula. Eu vou trabalhar com valores redondos. E para isso eu venho aqui embaixo, precisão da coordenada. Quanto mais
casas depois da vírgula eu quiser maior a precisão da coordenada, mas isso é totalmente desnecessário. Eu vou deixar o valor zero. Então, a partir disso, eu tenho as informações aqui no mapa. Mas eu ainda continuo com esse problema aqui e vou solucionar ele da seguinte maneira. Em desenhar coordenadas, eu vou definir à esquerda, eu vou colocar fora ou dentro do quadro. Então eu vou alterar para dentro do quadro e as coordenadas caíram para dentro, então elas estão sobre a imagem. Isso aqui pode ser bom em alguma situação, mas também pode esconder informações ou atrapalhar a visualização de informação necessária. Eu tenho um outro método que é bem mais interessante. Em vez de ser dentro do quadro, continua fora do quadro, portanto, ele está aqui, dessa maneira, fora do quadro, mas em vez de estar na horizontal, eu vou colocar vertical ascendente. Então, repare que agora eu tenho o texto na vertical. E como ele é ascendente, eu leio de baixo para cima. Mesma coisa à direita. Esquerda, direita, mostrar tudo fora do quadro. E vertical descendente. Eu posso colocar assim também, fica bastante, visualmente fica atraente. Certo? Agora, na horizontal, já está encaixado. Eu não vou mexer em nada. Vou deixar do jeito que está. Então, agora, já, a partir desse momento, eu tenho as coordenadas já definidas na grade. No entanto, ao colocar as coordenadas, eu começo a notar que está faltando espaço já na folha de papel. Então, eu posso, novamente, destravar o mapa e fazer a movimentação dele sem alterar o conteúdo. Eu vou movimentar em selecionar mover item e não mover o conteúdo do item. Se eu colocar mover o conteúdo do item, eu vou tirar da posição que eu já tinha definido. Então eu vou mover, selecionar mover item e vou arrastar ela um pouquinho para cá, para baixo e para a direita. Então começa a ter um pouco mais de espaço disponível na folha. Volto aqui, travo o mapa para que nada aconteça e permaneça tudo do jeito que está e definido como foi definido. E agora eu vou trabalhar um pouquinho com a questão visual. Vou colocar uma margem nesse mapa. Para colocar uma margem, eu venho em adicionar formato, adicionar um retângulo. Vou definir um retângulo para que ele faça o contorno da folha. E o que aconteceu? Esse retângulo ele está preenchido, portanto ele se sobrepôs a tudo que está no mapa. Dessa maneira, o retângulo, o raio do canto, o estilo eu venho aqui em trabalhar no estilo, preenchimento simples, e em vez de sólido eu coloco sem pincel. Aqui eu defino a espessura da linha. Como é uma linha externa, eu vou deixar em 0,6. Eu tenho uma linha mais forte e agora eu venho e travo também o retângulo. Pronto, nada aqui mais vai ser alterado. Lembrando que em relação à grade, quando eu trabalho aqui nas coordenadas, eu posso também alterar a fonte. Normalmente eu deixo Arial, mas eu posso colocar, por exemplo, negrito. Fica um pouco melhor visualmente. Podemos também acrescentar uma outra grade com informação de coordenada geográfica. Eu tenho a grade 1, que é a grade UTM. Eu vou trabalhar com a grade 2 e vou modificá-la aqui. E nessa grade 2 eu vou trabalhar coordenadas geográficas. Então eu vou colocar siglas 2000, PSG 4674, que é coordenada geográfica, unidades do mapa. Não, eu vou colocar um intervalo de 1/100 por enquanto. Vou desenhar essas coordenadas em grau, minuto, segundo com sufixo. Da mesma maneira, eu coloco essas coordenadas na vertical da esquerda. Posso colocar dentro do quadro, de maneira que eu tenha uma diferenciação aqui. Vou colocar vertical e posso alterar a cor dessa fonte de maneira que ela não se confunda com o que está sendo visualizado. Coloco em negrito, para que ela fique um pouco mais destacada. Posso fazer um buffer, lógico que eu tenho que alterar a cor, colocar uma cor preta.
Ok. Colocar todas elas dentro do quadro. Portanto, eu tenho a coordenada aqui dentro do quadro. Mas eu vou colocá-las todas também na vertical. No topo, eu vou colocar dentro do quadro. E na base, vou colocar dentro do quadro. Portanto, eu tenho as coordenadas UTM do lado de fora e a coordenada geográfica do lado de dentro. Isso é excesso de informação, mas é uma maneira de mostrar como pode ser feito, de maneira que eu possa ter coordenadas geográficas também informando a mesma posição. Posso fazer de outra maneira, que é pegar essa grade de coordenada geográfica e colocar menos itens. Repare que colocando esses valores no intervalo, eu passo a ter apenas um cruzamento de coordenadas geográficas dentro do mapa. Eu vou ter, portanto, uma posição de referência me mostrando uma coordenada de um ponto dentro da área de interesse. Portanto, é apenas uma informação que eu posso acrescentar e ela pode ficar assim, ocupa menos visual, mas eu tenho uma referência geográfica. Isso, voltando aqui, é apenas um exemplo de como trabalhar com a grade de coordenadas. Pronto, definida a parte de coordenadas, eu vou passar para os novos itens que são necessários ao projeto. Um item importante num projeto é a barra de escala, porque dessa maneira, apesar de estarmos aqui compondo o mapa em uma folha A4, eu posso imprimi-lo em outra folha e passo a respeitar a escala que está sendo mostrada pela barra e não a escala numérica. Vou colocar ela aqui embaixo e vou fazer algumas alterações nessa barra de escala para que ela fique visualmente melhor e também me dê informações mais interessantes aqui, ó. Em vez de caixa simples, lembrando que eu devo antes clicar em barra de escalas, por exemplo, e pedir propriedades. Então, a partir de agora eu vou trabalhar com a barra de escala. A barra de escala está contida no mapa 1 e em vez de caixa simples, eu vou colocar uma caixa dupla. E a caixa dupla, ela tem um visual melhor, só que ela está muito pequena. Ela está com 0, 250 e 500 metros. Se eu aumentar o tamanho dela, não vai fazer diferença. Portanto, eu tenho que vir aqui e aumentar o número de segmentos. À esquerda, eu vou colocar um segmento à esquerda. Isso vai alterar de 0, eu vou ter 250 à direita e à esquerda do 0. E vou colocar mais segmentos à direita. Aqui exagerando, mas é apenas para ver o efeito que isso causa. Eu vou deixar essa barra de escala englobando, portanto, 750 metros mais 250, ela vai englobar 1000 metros. E ela vai coincidir com as coordenadas UTM que eu coloquei. Uma maneira que eu posso utilizar isso aqui é colocar uma referência, por exemplo, bem aproximada, com o 250. Então ela fica um pouco mais aproximada da grade UTM. Uma maneira que eu posso fazer é trazer aqui, colocar exatamente em cima, posso dar um zoom, volto aqui, pego esse cursor que me permite mover e selecionar o item, ela fica coincidente com a grade UTM. E depois, com essa posição que ela está aqui, eu posso vir na posição e tamanho dessa barra e alterar o Y. Então, alterando o Y, eu não vou tirar ela do posicionamento horizontal que eu já tinha deixado. Volto agora para o zoom total. E tenho a barra de escala aqui. Essa barra de escala, ela deve seguir algum visual conforme
o gosto de quem está fazendo, mas ela também tem algumas normas que ela deve seguir. Então, por exemplo, ela tem as subdivisões, ela tem o sufixo do valor que ela representa. Pronto, temos a barra de escala colocada. Vamos lembrar sempre de salvar o projeto. E após salvar o projeto, nós podemos fechá-lo, continuar a trabalhar no QGIS e voltar ao gerenciador de layout, onde eu tenho o layout aqui salvo, PRAD Ativos, área 1. Está aqui aberto. Já coloquei alguns itens inicialmente e agora eu vou começar a colocar informações relativas a texto e relativas à tabela. Então eu vou começar dando um nome a essa carta ou a esse mapa. Eu vou utilizar a ferramenta de texto, adicionar rótulo, pego uma região do mapa que não contém informação crucial e ele vai me dar um texto aqui de exemplo. E eu vou digitar aqui o nome, por exemplo, da região. PRAD Ativos região 1. Um exemplo. Aqui eu vou começar a trabalhar com a fonte. Vou alterar o tamanho dessa fonte. Posiciono melhor o texto. Se eu quiser, ou se eu entender que esse texto não está muito bem visível, posiciono ele melhor para que não se confunda com a grade UTM, por exemplo. E eu posso colocar um fundo nele. Venho aqui embaixo e utilizo a ferramenta moldura. A moldura vai fazer o contorno do texto. Eu posso alterar um pouco aqui. Clico fora do texto para ver como ficou. Não está interessante. Então posso também tirar a moldura. Então eu clico de novo no texto e vou alterar algumas configurações. Vou tirar a moldura, mas vou colocar um plano de fundo da cor branca. Aqui, como ficou. Clico fora do texto. Se está do meu gosto, está do meu agrado, dou uma melhorada em relação ao tamanho da caixa delimitadora. Vou deixar essa informação aqui. Vou também trabalhar com algumas informações a respeito da fonte cartográfica. Eu tenho uma projeção cartográfica aqui em UTM, zona 22 sul, coordenadas em metros. E é muito interessante que eu transmita essa informação para o usuário dessa carta no futuro. Então eu vou acrescentar um outro texto, vou colocar ele aqui embaixo, venho aqui e coloco coordenadas UTM em metros, uso UTM 22 sul, defino o meridiano central 51 oeste, Sirgas 2000. São as informações cartográficas que eu preciso deixar aqui. Agora eu vou cuidar um pouco do visual. Para isso, eu vou formatar o texto. Eu posso utilizar a moldura, o alinhamento horizontal eu coloco no centro. Dessa maneira eu tenho o texto melhor distribuído aqui. E repare que ao arrastar a caixa de texto, eu tenho do lado esquerdo dela uma linha tracejada ou pontilhada, que ela me orienta em relação aos objetos próximos. Aqui, por exemplo, ela me ajuda a posicionar orientado em relação ao mapa. Isso aqui depende de cada um. Posso também trazer ela para cá de maneira que ela fique um pouco alinhada com a barra de escala. Posso melhorar essa caixa aqui, a moldura, e está definido o que eu precisava. Sempre lembrando de salvar o projeto e passo para a próxima etapa. Como essa região é formada por talhões, esses talhões têm nome, tem um número de referência, ou uma nomeação de referência aqui, e eles também têm uma informação que eu gerei anteriormente no QGIS em função das áreas
de cada talhão. Eu vou inserir nesse mapa uma tabela de atributos. Coloco ela em qualquer lugar por enquanto, até o momento de formatá-la. A primeira tabela que vem não é a tabela que me interessa, é a tabela da outra camada. Eu vou trabalhar com a camada PRAD, Atibus. Eu vejo que eu vou clicar fora, e assim eu desmarco e fica melhor o visual. Eu tenho o ID de cada talhão, eu tenho a denominação de cada talhão e tenho a área em hectares. A quarta coluna também não me interessa, ela foi gerada para outra finalidade. Então eu vou clicar novamente na tabela, vou pedir as propriedades e vou ver quais atributos me interessam e quais não me interessam. Então eu vou clicar no atributo que não me interessa e no sinal de menos. Vou retirar essa última coluna, vou deixar apenas talhão e área em hectare. O título talhau eu criei, é o nome da coluna, e eu não coloquei acentuação. Aqui no caso eu vou colocar acentuação e área em hectare. Eu vou tirar o sublinhado, eu vou colocar apenas área, entre parênteses, HA. Ok, imediatamente a minha tabela é atualizada e eu tenho ela aqui me informando a respeito dos talhões. Essa é a maneira de trabalhar com tabela. Outro item importante em um mapa são as legendas. Adicionar legenda. No caso aqui, eu tenho a legenda da imagem Cibers e tenho a legenda dos talhões. Eu tenho que editar agora, eu peço propriedades do item, já estão aqui disponíveis, e eu vou colocar apenas o que me interessa. Por exemplo, eu não quero mostrar o Google Satélite que eu trabalhei lá no QGIS. Então eu vou desmarcar atualização automática, imediatamente eu começo a ter essas funções aqui disponíveis, clico em Google Satélite e clico em menos. Vai ser um item a menos aqui na legenda. Como eu estou trabalhando com o layer 41089, eu vou eliminar o outro e a outra imagem que é da outra região. Vou clicar em menos e vou ficar apenas com o 41089. Vou tirar também esse polígono daqui. Então agora, nessa legenda, eu tenho as informações relativas à imagem de satélite que eu estou usando no fundo e tenho a legenda do PRAD. Eu vou fazer algumas modificações aqui, porque a maneira como a legenda da imagem do Cibers é mostrada, ela exige alguma edição. Então eu vou aqui em PRAD Atibus, clico duas vezes e posso alterar essa informação, por exemplo, talhões, PRAD, Atibus, região 1, e clico em voltar e eu tenho a legenda mais fácil de ser compreendida. Em relação ao satélite Cibers, eu venho aqui, clico duas vezes também e posso colocar imagem Cibers 4A e aqui eu tenho no canal do vermelho a banda 3, no canal verde banda 2, no azul banda 1 e assim por diante. Uma maneira também de eliminar excesso de informação é que, como eu estou aqui englobando os talhões da região 1, eu posso colocar, apesar de aqui esse texto não estar traduzido, eu posso mostrar apenas itens dentro do elemento do Atlas atual e only show items inside linked maps. Ou seja, só mostrar os itens que estão no mapa. Na verdade, isso não vai alterar agora, mas isso é importante porque diminui bastante. Quando eu tenho muitas camadas, a legenda vai ficar muito grande e vai trazer informação que não é pertinente à região que eu estou estudando. Eu posso colocar um título nessa legenda, e o título é bastante redundante, coloco legenda mesmo. E posso formatar, inclusive, essa legenda, fonte do título, eu posso centralizar, eu tenho o texto legenda no centro, e essa legenda nada me impede de colocar ela sobre a imagem, dentro do mapa, numa região que não vai comprometer a informação que eu estou trabalhando. Então eu posso deixar ela aqui. Posso deixar ela um pouco mais elaborada, colocando, por exemplo, uma margem ou uma moldura. Essa moldura pode ter uma espessura 0,4. Clico fora e eu vejo que ela tem uma moldura em preto. Pronto, dessa maneira eu tenho os principais itens necessários. Eu posso trazer, por exemplo, o logotipo. Então eu vou inserir uma figura, adicionar a imagem, vou colocar a imagem aqui, e agora eu posso utilizar tanto uma imagem SVG, que são as imagens já pré-definidas como símbolos para o QGIS, ou posso
marcar a imagem raster e procurá-la, selecionar o arquivo e vou trazer, por exemplo, o logotipo da empresa. Clico aqui, abrir, e o logotipo está aqui. Também posso fazer a mesma coisa, colocar moldura, plano de fundo. Feito isso, nunca esquecer de travar tudo que foi colocado e posicionado, tudo travado. Eu tenho meu layout completo. Então, posso agora salvar o projeto e vou gerar documento PDF. Exportar como PDF, vou direcionar a pasta que me interessa, salvar. Ele vai me dar esse diálogo aqui as camadas disponíveis, e abrir arquivo após exportação. Vou salvar, ele vai gerar o documento, e aqui é o PDF sendo visualizado. Daqui eu posso imprimi-lo ou acrescentá-lo em algum documento. Outra maneira que eu posso disponibilizar esse mapa é exportar ele como imagem. Eu posso escolher entre vários formatos de imagem e salvar. A resolução é importante, normalmente maior que 300, 600 seria o ideal para uma impressão bastante nítida. Esse Word File, ele é um arquivo auxiliar que é gerado paralelo ao arquivo JPG, no caso que eu estou salvando no formato JPG, e ele leva informação geográfica. Então, um software de geoprocessamento ou de imagens ou de processamento de imagem de satélite, por exemplo, ele vai interpretar o posicionamento dessa imagem. Aqui eu posso recortar o conteúdo, mas isso não me interessa. Salvar e eu tenho o documento pronto. Isso aqui é bastante importante também. Ao salvar como modelo, eu tenho todas as definições do que está aqui. E eu posso alterar lá no QGIS o que eu tenho como um mapa. Então, alterando no QGIS, eu vou ter a tabela, eu vou ter todas as definições que já está escrito aqui. É uma opção também para o usuário.